Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 25 de agosto de 2025. E nesse horário, nós realizamos aqui na nossa casa a nossa palestra pública, né? A palestra pública das segundas-feiras, sempre às 18h30. E na noite de hoje, nós vamos estudar, na nossa palestra, esse livro, Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E o tema da noite de hoje é Campanha na Campanha. Esse texto faz referência à questão 886 de O Livro dos Espíritos. E a questão 886 está lá no livro terceiro, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Quando Kardec, no Item Caridade e Amor é Posso, pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Bem, meus irmãos, nós recebemos na nossa casa, para fazer o nosso estudo de hoje, a nossa irmã Cristiane Daniel. Cristiane, você é trabalhadora de que casa espírita? Oi, boa noite, tudo bem, Rose? Atualmente, Rose, residindo aqui em Carambeí, no Paraná, né? Eu tenho frequentado e trabalhado aqui na Casa Espírita da nossa cidade, que é uma cidade pequenininha, tá? Que a Casa Espírita se denomina Viver e Amar. Centro Espírita Viver e Amar. Um grupo bem pequeno, bem assim, digamos, tímido, mas que continua mantendo ali a luz da doutrina dentro de um ambiente que é difícil, de cidade pequena, com todos os preconceitos, com todas as limitações que a gente enfrenta, né? Mas esses desafios são maravilhosos, né? É tão maravilhoso. Então, nós temos que perseverar. Casinha pequena é uma maravilha. Para a gente, antes de nós iniciarmos a nossa palestra, eu vou ler uma pequena página de Emmanuel, que foi recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, na reunião da noite de 9 de janeiro de 1980, no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, Minas Gerais. O tema, né, o título dessa página é Se Quisermos. Diz assim o nosso Emmanuel, pela psicografia do Chico. Não estaciones à margem do caminho para acalentar lembranças amargas. Qualquer que seja o erro que tenhamos cometido, seja esse ou aquele desgosto, a causa do que sofremos, provas difíceis terão desabado sobre nós, estejamos talvez saindo de quedas escabrosas. Entretanto, se quisermos servir em auxílio aos outros, estejamos certos de que a misericórdia do Senhor nos doará forças para retomar a estrada do bem e prosseguir na jornada de elevação outra vez. É a prova da misericórdia divina. Ninguém fica desamparado, não é? Então, meus irmãos, antes de nós iniciarmos a nossa palestra, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos nossos amigos espirituais, doutor Bezerra, Francisco de Assis, esses espíritos trabalhadores de Jesus, que estão sempre prontos a nos auxiliar. Então, é um agradecimento que a gente faz a todos eles, agradecimento a Deus, e sempre rogamos também ao Pai que nos dê ombros fortes para que cada um de nós supere os obstáculos que se apresentam em nossos caminhos. Às vezes temos que passar por provas muito difíceis, mas estejamos certos que ninguém está desamparado. Aí a gente lembra daquela passagem Pegadas na Areia, não é? Ninguém está desamparado. O Pai
está sempre ao nosso lado. E por mais que a nossa cruz pareça estar pesada, com certeza o Mestre está nos ajudando a carregar. Precisamos permanecer perseverantes, manter firmes a nossa fé, porque com certeza esses momentos difíceis passarão e nós sairemos deles mais fortes, mantendo o nosso coração puro, sempre orando, pedindo a Deus por aqueles que mais necessitam, e os que mais necessitam, às vezes são aqueles que mais gritam contra nós, não é? Então, vamos orar sempre por esses que mais sofrem, porque, como disse Jesus, eles não sabem o que fazem. Então, nesse momento, eu quero pedir a Deus que abençoe a nossa irmã Cristiane, abençoe a sua família, que a misericórdia do Pai esteja sempre junto a ela, porque com certeza está aí, nunca lhe faltou, mas Jesus ensina a gente a pedir e a gente pede. Que o lar da nossa irmã Cristiane seja abençoado, que os espíritos amigos estejam sempre ali, prontos a ajudá-la, a fortalecê-la, a defendê-la contra qualquer coisa que possa ameaçar a sua estabilidade espiritual e emocional. Porque o Pai sempre ampara todos nós, e com certeza, doutor Bezerra de Menezes, esse médico pobre, sempre está ao nosso lado nos ajudando, e Francisco de Assis, o espírito, o amor, está aí sempre a nos acalentar, nos fortalecer e nos proteger, enchendo-nos de alegria e nos dando força para continuarmos a nossa caminhada. Assim, Senhor, envolvidos nesse momento por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, onde quer que a gente esteja, em nossos lares, sobre os nossos entes queridos, te agradecemos mais uma vez e te pedimos a oportunidade para darmos iniciada mais uma noite de estudos nesta casa, que é a casa de Jesus, que é a casa de Deus, e que a misericórdia do Pai esteja nesse momento envolvendo a cada um de nós e trazendo aquela força que precisamos para continuar a nossa caminhada, cumprindo com as nossas obrigações e trabalhando na nossa missão. Foi a missão que o Pai nos destinou. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Minha amiga, a palavra está com você. Você tem até 7h20 para fazer as suas reflexões. Que Jesus, mais uma vez, eu peço, te abençoe e abençoe seus propósitos. Obrigada, Rose, que assim seja. Gratidão mais uma vez pelo convite, pela possibilidade de trabalhar e de nos conectarmos, né? Estarmos em interação. Então, dito isso, eu quero saudar todos aí que nos escutam, mandar um beijo grande para cada uma aí que eu estou vendo o rostinho, tá? E dizer o seguinte: esse estudo da noite de hoje, baseado numa mensagem de sutil relevância para as nossas vidas, porque ela chega sutil, ela chega devagar, falando da campanha na campanha. Ela vem devagarinho, mandando para a gente a essência do Evangelho do Cristo. E que muito, meus irmãos e minhas irmãs, muito no nosso dia a dia se perde. E eu não falo isso para vocês e assim, tipo, para quem aponta para o outro. Estou imersa nisso, todos estamos. Muitas das vezes, a essência do que o Cristo trouxe, ela é sufocada. E pela grande massa da nossa sociedade, ela se perde diariamente em debates, em discussões tão infrutíferas, tão pequenas, tão banais. Aí hoje, quando a Rose me ligou, só confirmando se estava tudo certo para o estudo, estava tudo certo, e eu estava refletindo sobre que eu gosto sempre de fazer a reflexão sobre a nossa atualidade, sobre o que a gente está vivendo. Não adianta usar o evangelho do mestre, na minha humilde visão, tá? Em teorias vãs, porque isso já, digamos assim, séculos e séculos já tivemos e ainda temos. Temos muito debate sobre o que o Cristo é, o que não é, sobre a sua essência carnal, não carnal, espiritual, sobre a sua essência divina ou não. E aí a gente perde tempo debatendo
questões que não servem em nada para a nossa vida prática. Vai mudar o que na nossa vida debater? A essência física ou não, a forma do Cristo e tantas questões sobre textos bíblicos que nós sabemos nos dias de hoje, 25 de agosto de 2025. Temos plena consciência por dados arqueológicos, dados científicos e históricos que comprovam que a Bíblia foi um documento extremamente manuseado, extremamente mexido, e só as suas traduções trazem entendimentos que podem levar a diversos caminhos diferentes. Então, perdermos tempo discutindo tais questões nos levam contra o que o próprio Cristo deixou para nós, que a gente percebe que é uma fala muito real. Quando Cristo deixa para nós o seguinte, que a letra mata e o espírito vivifica. Nós perdemos muito tempo apegados à letra, a debates. E eu digo isso para vocês porque recentemente tenho visto isso, tenho vivido isso até em família. E a gente tenta exercer o máximo da compreensão, da tolerância, mas muitas vezes a gente respira assim e fala: meu Deus, eu tenho que passar por isso. Nós temos que estar o tempo inteiro pondo à prova o nosso entendimento sobre o Cristo. E aí eu faço essa introdução para voltar para a página, porque a página, como eu disse, é de uma sutil beleza e de uma sutil profundidade para nos fazer rememorar o que é o Mestre e o que deve ser ele em nossas vidas, ok? A Rose já preparou aí fazendo a introdução, né? Trazendo para nós em que questão do Livro dos Espíritos se baseou Emmanuel ao ditar para Chico essa página na noite de 23 de outubro de 1959. Olha só quão recente é essa página, né, gente? Só que não, já tem um tempinho, né? Já tem um tempinho. Então, assim, em 23 de outubro de 1959, ditava Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, essa página, refletindo, trazendo para nós a essência do que nos traz a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entende Jesus. E aí a resposta, né, é o nosso querido PIB, né? Pois é, ou perdão, PIB não, o BIP, que é benevolência para com todos, o B, o I de indulgência para com as imperfeições alheias e o P de perdão das ofensas. Mas eu queria pegar aqui com vocês os comentários de Kardec, porque o comentário de Kardec a essa resposta dos espíritos é muito elucidador, traz muita luz sobre. Kardec diz assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Olha só, amor e caridade complementam a lei de justiça. Porque amar ao próximo e fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito, tal é o sentido da palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. E aí fica um pouco mais claro para a gente por que complemento da lei de justiça. Porque vejam bem, se nós olharmos para cada um dos nossos semelhantes, independente do seu caráter, do seu gosto, do seu padrão de vida, olharmos para eles como irmãos. E aí, nós, ao termos esse olhar, não vamos querer que eles sofram, que eles tenham dor, que passem frio, que passem fome, que sejam maltratados, que sejam ofendidos.
Então, nisso tudo, nós vamos construindo um ambiente e uma sociedade mais justa, não é? A sociedade vai mudando, porque aí eu não quero nenhuma injustiça para com o outro, como eu não quero para mim, eu não quero a dor do outro, como eu não quero para mim. E o que mais nos deveria, tá, meus irmãos, estar causando estranheza, repito a data, tá? Em 25 de agosto de 2025, é ainda precisarmos ficar repetindo isso numa sociedade onde se diz tão instruída, numa sociedade onde as pessoas dizem saber tanto, aonde leem tanto, aonde temos agora, olha aqui, estamos falando, eu estou aqui no Paraná, a maioria de vocês está aí no Rio, está aí em Petrópolis. Então vejam bem, nós temos a tecnologia para conversar, para falar em tempo real, informação, ó, chega assim rapidinho, não chega? Mas ainda nos falta a famigerada prática. E aí, Jesus estava correto. A fé sem as obras é morta. Estamos aperfeiçoando, trabalhando a nossa fé, buscando ainda consolidar alicerces para a nossa fé quando ficamos questionando a essência do Cristo, questionando os textos. Não deveríamos mais, repito. Por quê? Porque a essência do Cristo é amor. Isso aqui, quem de nós vai levantar a mão e dizer que não é? É ou não é amor? É amor. Amor incondicional. Amor por todos. Jesus nunca. Isso é a coisa que eu acho mais fantástica. Mais fantástica. Em nenhum dos textos, sejam eles quais forem, que tratem da vida do Mestre, tem relato algum de que Jesus fez acepção de pessoa. De que Jesus perguntou: ah, você que está doente veio pedir ajuda, quem é você? Da onde veio? De que grupo? De que tribo? Jesus não perguntou nada. Ele simplesmente amou, acolheu e recebeu. Sim ou não? Simples assim. Jesus não perguntava nada. Jesus amava. E aí ele disse para a gente assim: é como se ele dissesse nos dias de hoje, galera, quer ir até o Pai? Quer chegar lá? Faz como eu, pega a tua cruz e me segue. E até hoje, nós que somos filhos rebeldes, né? Nós somos crianças temosas, ainda estamos aqui discutindo essas coisas. Mas vamos lá. Jesus trouxe, então, essa essência. É um complemento da lei de justiça, conforme os comentários de Kardec. Mas e a página em si, né? Vamos à página. Vamos à nossa página. A página de número 74, é o capítulo 74 do livro Religião dos Espíritos. Como disse, a mensagem foi psicografada em 23 de outubro de 1959 e ela nos diz o seguinte: campanha. Além de outros significados, na sinonímica, pode também figuradamente expressar esforço para conseguir alguma coisa, tá? E aí eu até peguei no dicionário, sabe que eu sou dessas. Vamos ver no dicionário? Campanha é um substantivo feminino que pode significar também um terreno plano, é sinônimo de campina também, uma planície. Tem um sentido militar para acompanhamento de tropas, é uma campanha. Uma série de operações militares, campanha também, batalha. E aí tem o significado de conjunto de esforços, ações e recursos para atingir um fim. Isso é uma campanha também. Vejam bem, conjunto de esforços, são 3 elementos: ações e recursos para atingir um fim, tipo uma campanha comercial, uma campanha humanitária, uma campanha internacional, uma campanha publicitária e por aí vai. Também, num desdobramento do significado no dicionário, está assim: desempenho ou atuação
de algo ou alguém. Tipo, a campanha de um clube no campeonato. O clube jogando, lutando por um título, é uma campanha. A campanha eleitoral, o período todo onde um político está buscando o voto. É campanha. Então, assim, dito isso, vamos voltar para a página. Então, a campanha é esse conjunto de esforços, ok? E o que seria a campanha na campanha? Olha o que Emmanuel nos traz pela mediunidade de Chico. Possuímos, desse modo, campanhas múltiplas nas nossas vidas. Pensem aí. Quando estávamos estudando nos bancos lá escolares, estávamos em campanha, campanha de aprendizado. Ok? É um conjunto de esforços para alcançar um objetivo. Quando estamos aprendendo algo em nossas vidas, aprendendo a cozinhar, aprendendo a pintar, é uma campanha. Quando estamos tentando educar um filho, é uma campanha. Quando lutamos pela saúde de um filho, outra campanha. E por aí vai. Aqui, na Casa Espírita, no nosso trabalho doutrinário, uma campanha. E, aliás, várias campanhas, né? Porque não só as campanhas que a casa nos traz, como atuar no serviço social da casa, auxiliar na manutenção dela. Um é o serviço social, outro é a campanha de manutenção. E a principal campanha? Qual a campanha na campanha? Que é aí que está a essência. Vamos lá. Então, temos campanhas múltiplas no terreno da solidariedade, como simples dever, todas, porém, rogando a campanha da indulgência, no âmago de si mesmos. E aí segue a página. Ouçamos, assim, o que nos diz semelhante campanha íntima. Ajuda a construir o templo de tua fé, mas não creais que os outros devam crer conforme crês. Isso é muito importante. Devemos construir aqui as bases sólidas da nossa fé. E como essa nossa fé vai se expressar? Como ela conduzirá nossas vidas? Principalmente no campo da nossa reforma íntima. Mas não vamos pretender que os outros creiam como nós. Não. Ok? E aí prossegue. Ergue um lar que recolha os infortunados da via pública. Entretanto, não expulses do coração as vítimas do mal, para que o mal não as aniquile. Muitas vezes nós queremos expulsar de perto de nós aquilo que entendemos que é o mal, ou pessoas vítimas do mal, mas quando realmente abandonamos essas pessoas, em essência, entregamos elas ao mal que pode subjugá-las. É nesse sentido. Aí vem a página nos dizendo sobre agasalhar a epiderme desnuda, todavia não devemos expor a vida do próximo em rajadas mortíferas de censura, nos diz Emmanuel, porque muitas das vezes a gente ajuda, mas critica. A gente dá com uma mão e com a outra já está batendo, né? Nem vendo o que está. A gente já está batendo com a crítica, com uma condenação. Então, assim, Emmanuel vai trazendo nessa página a essência do que o mestre praticou, do que é a benevolência, a indulgência e o perdão constante do mestre, que são exatamente a caridade. E aí nos traz ainda, estende o prato reconfortante ao faminto. Contudo, não te falte apoio moral para os sedentos de compreensão. Ou seja, não adianta dar a comida para quem tem fome. Tem que dar sim. Mas, acima de tudo, a compreensão para aqueles que carecem de consolo, de alento, de ombro. Porque, imaginem bem, vamos lá em exemplos que a gente já está cansado de conhecer da vida de Jesus. Se Jesus fosse
do jeito que nós somos, como que ele iria tratar, por exemplo, a mulher adúltera? O que ele ia fazer? Ele até talvez, se fosse a gente, né, como nós somos ainda, talvez até nós protegêssemos ela para não morrer pela lapidação em praça pública. Mas no final das contas, quando todo mundo fosse embora, a gente ia criticar. Mas por que tu fez isso? Por que tu chegou nesse ponto? Porque nós ainda somos assim. Jesus disse para ela: eles não te condenaram, tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Aliviou total. Aliviou total, porque quando a pessoa está em erro e ela reconhece o erro, não precisa ninguém apontar nada, porque a própria consciência já pesa num nível tão elevado que a pessoa só precisa de ombro para se reerguer. Ela não precisa de pancada mais. A vida já está batendo. E nós, que somos imperfeitos, nós temos a mania de ser justiceiros, a gente vai querer bater também. Percebem? Muitas vezes a gente faz isso. Aí vai aquela nossa crítica, aquela alfinetada assim, sabe? Que é como se nós tivéssemos condições de ser juízes da falha alheia. Só que não, né, meninas e meninos? Só que não. E aí segue. Traze a cadeira de rodas a necessidade do paralítico. No entanto, não deixes de levantar os caídos em desapreço. Protege os obsediados como puderes, mas desculpa incondicionalmente os amigos perturbados da própria rota, quando te compliquem a experiência. Meus irmãos, isso aqui é difícil pra caramba. É difícil, mas nós temos que fazer. Porque não adianta a gente pedir pelo obsediado, tentar proteger o obsediado, principalmente aquele obsediado da casa alheia, né? O irmão lá da casa espírita, o primo do irmão da casa espírita, alguém lá. Não, o maior problema e o maior desafio é nós conseguirmos desculpar incondicionalmente os que nos perturbam aqui dentro de casa. E desculpar, eu vou dizer para vocês, nem sempre vai significar você concordar com o que a pessoa está fazendo, que de repente ela pode estar tendo uma atitude totalmente desviada do que é o ético, o correto, o moral. Desculpar nesse ponto é não guardar ódio, não guardar rancor, como é o perdão das ofensas que o Cristo nos ensinou. É orar por eles, é desejar todo o bem, é não reter o mal em nós, o sentimento de vingança, de raiva. Então temos que desculpar, ou seja, perdoar incondicionalmente. E isso faz parte da campanha na campanha. E aí vai. Dá remédio aos enfermos. Entretanto, não negues algum bálsamo de esperança aos corações tombados no vício. Outro ponto que, quando eu li, sabe, Rosa, eu fiquei pensando: quantas vezes a gente faz campanha para arrecadar agasalho, para arrecadar medicamento para alguém, um leite para uma criança, né, que precisa de um leite especial, isso é muito comum. Mas aí nós nos deparamos com irmãos caídos no vício e não temos condição de alimentar-lhes esperança, que é um santo remédio contra o vício. A esperança de dias melhores, a esperança de superação. Não conseguimos reunir um gesto ou uma palavra que traga esperança. Então, percebem que muitas vezes nós fazemos campanhas maravilhosas, mas outras campanhas estão ainda deficitárias, carentes do nosso esforço, carentes dos nossos recursos. E aí prossegue aqui. Ampara a criança menosprezada. Contudo, não escravizes a tua exigência. E esse é um ponto muito complicado ainda nos dias de hoje.
Porque nós, pais, muitas vezes, repetindo padrões até que vieram dos nossos avós e dos nossos antepassados, ainda buscamos ser pais, não todos, mas muitos ainda, tá? E eu até me incluo nisso, que trazemos assim, mas meu pai me criou assim, minha mãe me criou assim, minha avó era assim, e num rigor ou que beira a brutalidade, ou até é bruto mesmo. E nós tentamos trazer essas crianças a uma exigência, a um rigor que machuca, que fere. Mas não é que a gente quis ferir, não. Mas é porque a gente está pesando e não está avaliando o peso das nossas ações. Então, que a gente não tenha, digamos, um descuido nessa área, que a gente busque ter cuidado com isso. Outro ponto importantíssimo, promove a pregação da virtude. É o que a gente está tentando fazer, né? Falar sobre as coisas boas, falar sobre as virtudes. No entanto, atende ao culto incessante da gentileza para com todos, começando na própria casa. Ou seja, não adianta a gente vir aqui falar ou ir em outras tantas casas espíritas, fazer o nosso trabalho, que é nobre e que tem que ser feito, mas desprezando que a gente tem que ir buscando mudar, evoluir gradativamente em gentileza, em carinho com os nossos. Porque muitas das vezes a gente ali não consegue. Ali a gente ainda peca e falha. Outro ponto importante, presta serviço aos irmãos do caminho, mas não lhe cobre favores especiais. É literalmente fazer com a mão direita sem que a esquerda saiba. Literalmente. Faz e não espera nada em troca. Nada. Faz porque sabe que é o teu dever de fazer. Porque se você conhecer o Cristo, você sabe que é dando que se recebe, mas não da pessoa. Vamos receber de quem? De Deus. Vamos receber do Pai Criador. E aí, realmente, prossegue a página, em quaisquer campanhas de redenção, não te despreocupes da campanha da indulgência, na campanha a que te afeiçoas. Ou seja, em toda e qualquer campanha, qual a campanha que tem que estar junto? Da indulgência. É isso que a página nos traz, nos dizendo que indulgência exprime entendimento. E entendimento quer dizer simpatia fraterna. Simpatia para com todos, simpatia para com os semelhantes, simpatia para com os inimigos, simpatia para com todos esses adversários do caminho. É fácil ter simpatia para o adversário? É óbvio que não. Simpatia para aquele vizinho que perturba, simpatia para o colega de trabalho que, né, te põe à prova a todo momento. Não é fácil. Mas aí é que está o desafio. Por quê? O finalzinho dessa página é que é tudo, tudo, tudo que a gente precisa para entender na noite de hoje. Jesus, entre os homens, partilhou campanhas diversas. Sim, na vida e na missão do Cristo não foi uma só campanha, foram várias. Inclusive aquelas do amor pelos inimigos, essa foi uma bandeira que ele levantou, uma campanha, amar os inimigos, né? E da oração pelos que nos perseguem e caluniam, aqueles que falam mal da gente. E essa é outra campanha. Jesus fez inúmeras campanhas. Fez campanha para derrubar o preconceito contra os samaritanos. Trouxe até a parábola do bom samaritano para derrubar preconceito. Jesus fez campanha contra mercadores do templo, contra quem vende a fé. Jesus fez campanha contra a hipocrisia. Essa, então, olha, campanha contra a hipócrita, contra quem reza da boca para fora, contra quem traz a fé demonstrada numa atitude exterior, mas por dentro, Jesus foi ótimo, né? Toda podridão e rapina, ainda não adquiriram nada de bom por dentro.
E o nosso desafio é esse: adquirir algo de bom. Aonde, gente? Aqui dentro. E aí, a página termina assim: entretanto, fosse na tolerância aos sarcasmos da rua ou no perdão aos ingratos, no momento, em momento algum, se esqueceu da própria consagração à campanha da bênção. Então, Jesus, o tempo inteiro, mesmo sofrendo sarcasmo, ingratidão, tudo que ele passou, ele jamais esqueceu e deixou tanto a indulgência para conosco, o perdão das nossas ofensas e a bênção que ele deixou para nós. Porque Jesus, mesmo no último momento, ele estava pedindo ao Pai por nós e nos abençoando. Então, esse ponto é muito importante da gente lembrar. Porque, meus irmãos, a missão do Cristo aqui, né, como nós temos, inclusive, lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3º, que dá bastante ênfase ao fato de que Jesus não veio destruir a lei. Isto é, a lei de Deus conhecida pelo homem até o momento. Ele veio cumpri-la. Ele veio dar cumprimento e desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens da sua época. Jesus fez um aperfeiçoamento do que se conhecia da lei. Jesus fez aquela, digamos assim, ai, meu Deus, fugiu a palavra, mas já vem. Jesus fez aquela ação de tornar algo muito mais elevado, puro e, ao mesmo tempo, sutil e prático. Porque Jesus pegou a lei de Deus, principalmente o Decálogo, né? Os 10 mandamentos e aquelas proibições todas, e ele fez um resumo. É uma das partes que eu mais, assim, amo pensar que Jesus fez para nós. Quando ele disse que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E disse que toda a lei e os profetas se resumiam ali, nesses 2 mandamentos. É a síntese da síntese. E pode parecer banal, mas não é. É de uma complexidade, porque, primeiro, amar a Deus, e Jesus ainda pega Deus e dá uma outra visão para nós, né? Porque o tempo inteiro que a gente pega os evangelhos, Jesus se refere a Deus como Pai, o Pai celestial, o Pai que me enviou. Então, Jesus traz Deus o tempo inteiro para mais próximo de nós, trazendo a figura de um pai fraterno, de um pai que não queria que nenhuma das ovelhas se perdesse, de um pai de amor, de um pai que quer o nosso bem, um tanto diferente do Velho Testamento. Não é mais um Deus punitivo, um Deus rancoroso, é um pai que quer que o filho seja melhor, que quer que o filho evolua. Tanto naquela passagem que Jesus faz a comparação sobre nós, como pais humanos, se daríamos a um filho uma pedra no lugar de um pão, não é? Jesus, ele sempre trazendo essa questão de trazer Deus para perto de nós numa forma mais carinhosa. E o amar ao próximo como a si mesmo realmente resume tudo. Resumiu tudo. Porque quando, repito, falei há pouco, a gente olha para os outros como irmãos, não deveríamos querer nenhum mal para eles. Eu sempre gosto de fazer comparações simples para trazer para o dia a dia, porque eu vejo que Jesus, né, humildemente, né, na minha imperfeição, mas eu vejo que Jesus tentou fazer isso para a gente com todos os ensinamentos, as parábolas, os exemplos que ele dava. Mas vamos lá para o nosso dia a dia. Imagina que você está no trânsito, você está aí dirigindo em Petrópolis. O trânsito de Petrópolis nem é complicado.
Nem é caótico, né? E nem dá engarrafamento, né, galera? Nem dá engarrafamento em Petrópolis, principalmente dia que a cidade assim tá cheia de turista, né? O trânsito terrível. Aí alguém no trânsito corta o seu carro. O que que você fala, amiguinho? O que que você, pensando que aquele cara que cortou o seu carro é seu irmão, deve falar? Às vezes aquelas palavras que muitos falam? Não. Que Deus te abençoe. Vai com Deus, meu irmão. Essa deveria ser a nossa fala. Por quê? Porque esse irmão, embora tenha nos cortado, esteja dirigindo errado, quase tenha batido no nosso carro, ele ainda assim é nosso irmão. Então eu devo emanar para ele o melhor que há em mim, mesmo que eu ainda seja imperfeito. Isso é amar o próximo. Porque eu gostaria que alguém me rogasse alguma praga. Eu gosto que alguém me ofenda. Eu gosto que alguém me xingue. Não. Então, assim, nessas coisinhas, nesses detalhes do dia a dia, que a gente precisa lembrar dessa campanha do Mestre. Essa campanha que habitou o seu dia a dia sobre a terra e que ainda habita todos os seus propósitos enquanto governador do nosso planeta, enquanto exemplo, enquanto mestre. Porque nada mais belo, tá, meus irmãos? Nada mais apaixonante, eu acho que deveria ser para o espírita lembrar da pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o modelo que Deus deixou para a gente na Terra, para a gente seguir? A resposta é curtinha: Jesus. Então, não tem outro caminho. Temos que seguir esse modelo, esse governador do nosso planeta, de nossas vidas, da nossa evolução, do nosso progresso. Esse exemplo maravilhoso. E aí, eu já chegando aqui no final da minha fala, eu queria simplesmente pedir licença para ler uma paginazinha para a gente ir finalizando. Do livro Minutos de Sabedoria, página 176. Convença-se de que o mundo não é um parque de recreio, é um ambiente de trabalho. Não é um feriado que nos tenha sido dado para repousar, mas um curso de aprendizado intensivo. Olha aqui, campanha. Campanha. Procure, pois, aprender o máximo. Essa também é a nossa campanha. Aprender o máximo, aplicando à sua vida o maior mandamento: ame a todos indistintamente, e verá a felicidade morar dentro de seu coração. Viva dando um exemplo vivo de amor em todas as suas ações. Então, meus irmãos, essa é a nossa campanha principal. Que todas as outras campanhas que nós abracemos ao longo da vida estejam com essa campanha junto com elas. A campanha de amor a todos, indistintamente. E, obviamente, buscando, como disse a página de Torres Pastorino, buscando o maior aprendizado o tempo inteiro, porque realmente a gente aprende o tempo inteiro. Cada escorregão, cada tropeção, cada dor na vida não veio para nos castigar. Nós ainda, mesmo espíritas, entendendo que estamos aqui para evoluir, ainda cometemos esse erro, esse equívoco de dizer assim: ai, Deus está me castigando. Isso é, isso é uma punição. A gente tem que começar a mudar isso também. Deus não castiga. Existe lei de ação e reação. André Luiz bem explicou isso. Tem o livro Ação e Reação. Ação, reação. O que a gente faz, volta. Então, se eu fiz e voltou aquela reação, eu estou tendo a reação para aprender a não agir daquele jeito de novo. Isso não é punição. Isso não é castigo, porque Deus não castiga. Deus é infinitamente justo e bom.
É isso. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e infinitamente justo e bom. Ele não quer a nossa dor. Ele não quer ver a Cristiane sofrendo, a Rose sofrendo, a Ana sofrendo, a Denise sofrendo. Ele não quer. Ele não quer nenhum de nós sofrendo. Ele quer que nós sejamos felizes. Ele nos criou para a luz, porque nós somos centelhas dele. Só que, como nós somos ainda criancinhas mal criadas e rebeldes, né? Ainda somos crianças no processo evolutivo, a gente ainda vive aprontando, vive tomando escorregão. E aí escorrega, não quer ralar o joelho? Vai ralar o joelho. Vai ralar. E o joelho vai doer. Para quê? Para a gente chorar? Não. Para a gente entender que não deve escorregar mais. Para a gente entender que aquele escorregão gera dor. Opa, não quero dor mais, não. Então, de tudo devemos tirar um aprendizado. Cada lágrima, cada dor, que nós passemos a dar graças, que nós louvemos a Deus por cada dor, porque essa dor é ensinamento. E aí, quando a gente agradece, fala, mas Cristiane, eu estou doente aqui, você está mandando eu agradecer pela doença? É, meu irmão e minha irmã, verdade, temos que agradecer, porque é uma oportunidade de depurar as nossas falhas, os nossos escorregões do passado para sermos melhores. Então, assim, que Jesus nos abençoe, que nós consigamos manter essa campanha dentro da nossa campanha, essa campanha de amor e de aprendizado, que a gente relembre da página nesse sentido, na essência do mestre, e que vocês aí todos tenham muita força e muita lucidez, porque estamos vivendo momentos cada vez mais intensos de debates religiosos que não cabem, que não cabem. Não cabe discutir nada sobre a essência do mestre, sobre um texto bíblico, ficar debatendo nada. Precisamos é agir, porque bem nos disse, a fé sem obras é morta. E enquanto perdermos tempo debatendo, estaremos perdendo tempo da nossa campanha, porque nós temos que botar mãos à obra. Que Jesus nos abençoe. Espero ter sido útil. Muito obrigada pela oportunidade e que essa casa receba muita paz, muita luz e continue esse trabalho belíssimo, tá, Rose? Que Deus te abençoe, minha irmã. Muito obrigado, minha irmã, pelas tuas palavras, pelas suas reflexões. Foram muito bonitas, a campanha da campanha, né? Todos nós temos que prestar atenção nisso e lembrar que nós temos um trabalho a fazer em prol, primeiro, de nós mesmos e depois pelo nosso próximo. Exatamente. Deus tenha misericórdia de você e de todos nós, né? Que a sua compaixão esteja sempre junto a nós, está, com certeza sempre está, e que o Mestre Jesus continue sempre a nos orientar e enviar aqueles amigos queridos para nos dar aquela força, aquele amparo que muitas vezes nós necessitamos, porque às vezes a coisa fica bem complicada para a gente, né? E a gente fica meio assim, e aí a gente levanta o pensamento ao alto e diz, Senhor, ajuda-me. E o Senhor envia a essa força para que nós possamos dar mais um passo, subir mais um degrau. Um beijo do seu coração, minha querida, e leve o nosso abraço à sua casa espírita, porque é pequenininho, que é boa, e as dificuldades surgirem, fazem parte da caminhada, não é mesmo? Sim, Então, é mesmo. meus irmãos, nós Gratidão. encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, e vou pedir para a nossa irmã Cris. Cris, por favor, minha amiga, faz a nossa prece de agradecimento. Oi, boa noite. É, agradecemos a nosso Jesus querido por trazer a campanha do amor na nossa vida. Agradecemos aos amigos espirituais das casas, irmãs e co-irmãs, que possamos ter sempre o lema de paz e amor para toda a humanidade, para todos os encarnados e desencarnados. Que assim seja. Graças Graças a a Deus. Deus. Bem, meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Estamos encerrando aqui a nossa jornada de estudos, tá?
Então, ó, um beijo no coração. Beijo, beijo, beijo. Beijo Obrigada. grande, gente. Vamos Boa Obrigada. noite, queridos. Boa Boa noite a noite. todos. com o senhor. Tchau, tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, até amanhã. Beijo. Até amanhã. Tchau.